Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Diz assim a palavra de Deus: perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém? Deus maravilhoso. Nesta manhã, Senhor, nós estamos felizes, porque podemos, meu Deus, celebrar o Teu nome com liberdade. Somos livres. Nós te adoramos, Pai, nesta manhã, Senhor, pois sabemos, meu Deus, que neste momento existem pessoas, meu Deus, que morrem pelo amor de Ti, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor Deus, vivos, glorificando e exaltando o Teu nome. Queremos sim, meu Deus, fazer parte deste grupo de irmãos. Nós não temos perseguição, Pai, é verdade. Nossas perseguições são diferentes, mas nós estamos aqui, Senhor Deus, nos sensibilizando, meu Deus, com a causa do nosso irmão. São muitos, são milhões, mas nós estamos também, Senhor Deus, pagando nosso preço. E nesta manhã, Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor Deus, nossas vidas, Pai, para que possamos estar íntegro diante de Ti, Senhor. Para que o Senhor possa ver em nós um verdadeiro adorador, para que o Senhor possa ver em nós um verdadeiro cristão, em meio à não perseguição. Nós te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, esse texto, amados, o apóstolo Paulo, ele reflete aqui justamente o que o cristão passa hoje. Perseguidos, mas não abandonados. Então, tal como o apóstolo Paulo, os discípulos de Jesus de hoje em dia, são frequentemente atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos por causa de sua fé. Mas eles não são de maneira nenhuma angustiados, desamparados, desanimados ou destruídos, porque Deus os sustenta fielmente e dá poder a seus servos. Nós acabamos de ver algo que mexeu com o meu coração, essa cena que nós acabamos de ver. Isso é extraído, irmãos, de vidas verdadeiras. Aqui foi uma cena, mas no dia a dia, os muçulmanos vivem essa realidade. Isso não é só uma apresentação. Isso aqui é para que a gente entenda, irmãos, que ser cristão, declarar Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, aqui é muito bom. Por isso que nós temos que levantar essa bandeira, a bandeira dos cristãos perseguidos, e orar por eles, interceder por eles, contribuir por eles, porque eles são os verdadeiros cristãos, irmãos. Eles realmente levam realmente a cruz,
uma grande cruz. E nós vimos nesta pequena encenação o que Deus faz. Quantos cristãos nós não tomamos conhecimento que são secretos? Muitos deles, irmãos, às vezes estão vestidos ainda com aquelas roupas, mas são cristãos. Muitos deles, às vezes, mulheres principalmente, irmãos, deixam seus maridos dormirem, e aí, irmãos, tiram aquelas roupas, vestem uma roupa comum de cristão, e vão se encontrar secretamente com os irmãos, enquanto o seu marido dorme. Nós temos que refletir, irmãos, nesta manhã, neste dia. Este é um domingo que não vai ficar simplesmente em apresentações, em louvores. Meu desejo é que ele fique no coração de cada um de nós, para que a gente venha lembrar a cada instante e valorizar ser cristão. Temos que valorizar isso, irmãos. Muitos hoje em dia, principalmente nos dias de hoje, estão de ressaca em casa, porque passaram a noite todinha no parque do povo. Muitos vão amanhecer a segunda-feira, cristãos, irmãos. Eu não falo de ímpios, estou falando de cristãos, que passam meses vindo à casa do Senhor, recebendo unção de Deus, graça de Deus, livramento de Deus. Mas no mês de junho ele coloca a sua Bíblia guardada em algum lugar, e aí ele sai, simplesmente, não tem mínimo respeito pela presença de Deus. Temos que refletir sobre isso. A Ele seja toda a glória. Os cristãos perseguidos normalmente têm testemunhos maravilhosos sobre como Deus ministrou a eles e os sustentou, como deu a eles poder e os capacitou a suportarem a tribulação, como derramou o seu amor no coração deles e trouxe a palavra aos seus lábios, capacitando-os a refletir a graça divina, apesar da terrível injustiça e crueldade que sofriam. Quando você for orar pelos cristãos que estão sofrendo discriminação e repressão, sendo presos e enfrentando uma violenta perseguição, ore para que eles sejam encorajados, sustentados e santificados, que a realidade de que Deus é fiel e amoroso e que nunca os abandona em suas tribulações, possa estar nos seus corações. Quando somos maltratados, marginalizados, discriminados ou perseguidos por causa de nossa fé em Jesus, pensamos nos exemplos do apóstolo Paulo. Nos esforçamos para superar ou vencer a perseguição com nossas próprias forças. Tomamos medidas defensivas para evitar perseguições a todo custo. Nos sentimos como vítima e desistimos por desespero. Ou tal como fez Paulo, reconhecemos que somos vasos de barros, fracos e frágeis. E então olhamos para Ele, para recebermos a força divina, crendo na promessa de que sua graça nos é suficiente. Será que um apóstolo, diremos, quando sou fraco é que sou forte? Para que o poder de Cristo esteja sobre nós. Quando nossos irmãos sofrem perseguição e discriminação, seguimos o exemplo da fidelidade de Deus. Abandonamos os perseguidos por ganhos políticos ou econômicos. Fechamos nossos olhos e ouvidos para não sermos expostos a um fardo que não gostaríamos de dividir.
Escondemos a realidade de que o cristianismo envolve carregar uma cruz, porque isso nos assusta e ofende a outros. Abandonamos os membros do corpo de Cristo que sofre, que sente fome, que não tem casa, que são pobres, que estão presos e são torturados todos os dias. Ou por causa do amor, carregamos os fardos uns dos outros. Ajudamos por meio da oração aqueles que sofrem. Nós lembramos que estamos na prisão e do que estão sendo maltratados como se fossem nós. Prometemos-nos a não abandonar nossos irmãos por razão alguma. Deus nunca abandona os cristãos perseguidos. Que eles nunca mais venham ser abandonados por nós em nossas orações. Ser cristão secreto. O pensamento a respeito dos cristãos secretos não pode, em hipótese alguma, nos remeter ao conceito de agentes secretos. Os agentes secretos têm sua identidade preservada para fins escusos ou poucos ortodoxos. Não é esta a realidade dos cristãos secretos. Este tem endereço, tem identidade religiosa definida, e principalmente a marca de todo cristão: perseverança em Jesus Cristo. Entender o contexto dos cristãos secretos é um desafio para nós no Brasil. Afinal, somos um povo cristão cujo crescimento é visível e que tem a liberdade de exercício de fé garantida pela Constituição. Graças a Deus, a fé evangélica do Brasil não sofre perseguições do governo, religiões, partidos políticos ou de qualquer outra natureza social. Os cristãos secretos estão numa esfera incomum a nós no Brasil. Portanto, cabe a nós entendê-los. Secretos. Por que secretos? No boletim Vamos Orar, publicação mensal da Missões Portas Abertas, que tem por objetivo mobilizar os cristãos brasileiros em oração pelos cristãos perseguidos, de fevereiro deste ano. Há um pedido de oração pela igreja na Indonésia, que diz: clame pelos cristãos secretos da Indonésia. Alguns deles pertencem a grupos tribais com fortes tradições islâmicas, que têm o costume de castigar os que se convertem a qualquer outra religião. Quando essas tribos descobrem novos convertidos, os expulsam da família e da comunidade. O que vemos nesse pedido de oração é uma realidade que transcende a elementos meramente sociais. Há um forte componente espiritual neste contexto indonésio. Imagine que, para ser crente em Cristo Jesus em determinada região da Indonésia, nosso irmão ou irmã em Cristo terá que conviver com a possibilidade concreta de sofrer castigo do ponto de vista físico e mental, e afastamento do convívio social, o que não deixa de ser um trauma profundo, como por exemplo a distância de amigos, parentes e principalmente da família. Talvez após refletirmos sobre este drama, consigamos entender um pouco do que o Senhor Jesus disse a respeito de o que esta fé implicaria a seus seguidores, onde diz em João 15:18, se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. O primeiro passo para se entender a realidade dos cristãos secretos, portanto, é conhecê-los e nos colocarmos no lugar deles, ainda que estejamos a milhares de quilômetros. Para conhecê-los, devemos orar sempre por eles,
quando há intensidade na oração pelos cristãos secretos, os porquês são substituídos pela grande marca cristã, perseverança. Eles perseveram, esperam e se alegram. Nós, a exemplo deles ainda, que numa realidade diferente, também podemos perseverar orando e esperando pacientemente com alegria no Senhor. Quando perguntamos aos cristãos secretos, o que vocês precisam? Nós não ouvimos outras palavras, outras respostas que não sejam: ore por nós. O Ministério Portas Abertas tem a oração pelos cristãos secretos como uma das grandes vias de acesso entre cristãos livres. E é sempre bom entender o termo livre do ponto de vista de exercício da fé. Pois tanto eles como nós somos livres em Cristo Jesus e os cristãos secretos. O princípio da oração pelos santos é explícito no Novo Testamento, é um dos pilares que o Ministério Portas Abertas preza em seus valores centrais. Há, contudo, outras formas de engajamento na causa dos cristãos secretos. Porque o sofrimento deles é o meu sofrimento. Há muitos membros, mas um só corpo. Lá em 1 Coríntios 12, 20, afirma isso. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se eu entendo que a causa dos cristãos secretos é minha, eu estou mobilizado com eles, unido de alma, como disse Paulo a respeito dos filipenses. Ajudá-los financeiramente, porque muitos são desfavorecidos. Não o fato de uma maioria dos países onde a fé cristã sofre severas restrições ser composta de países pobres. O que quer dizer, então, dos nossos irmãos nestes países? Tomemos, por exemplo, os cristãos no Egito. O Egito é um país pobre, lugar em que a maioria esmagadora da população vive com cerca de R$2 por dia, o que representa, em média, R$60 por mês, ou seja, cerca de 9% do salário mínimo brasileiro. Se a população em geral no Egito vive com cerca de R$60 por mês, certamente a realidade dos cristãos lá sugere fortemente que eles passam maior necessidade. O princípio neotestamentário de auxiliar os santos em suas necessidades é mais que presente no trabalho que o Ministério Portas Abertas tem realizado em várias partes do mundo. Encontrar os cristãos secretos. Entre orar pelos cristãos secretos e enviar ajuda financeira a eles, o ideal é que se faça ambos. Mas certamente, olhar em seus rostos, conhecer suas vilas, cidades e igrejas, é bem diferente. O Ministério Portas Abertas tem desenvolvido a possibilidade de você e eu abraçarmos os irmãos dessas nações pessoalmente, provando que o corpo de Cristo é um só, porém de muitos membros, que se amam e têm este amor nutrido pelo grande amor de Deus. A mobilização em favor dos cristãos secretos se dá em 4 aspectos. Primeiro, orando. Segundo, conhecendo as causas. Terceiro, ajudando financeiramente. O quarto, encontrando com os cristãos secretos. Que o Senhor Jesus continue abrindo nossos olhos espirituais com esta visão missionária.
mais de 100 mil cristãos ao redor do mundo são perseguidos por causa de sua fé. As formas de perseguição são diferentes em cada país, mas a situação é real e a ameaça à igreja é séria. Abaixo estão fatos sobre quais tipos de perseguição nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus estão sofrendo em todo o mundo. Esperamos que essas informações nos auxiliem a ensinar nossos amigos, ensinar a igreja sobre a realidade dos cristãos que sofrem perseguição, além de capacitá-lo a orar pelos perseguidos de maneira poderosa e efetiva. Quando visitamos a igreja perseguida e perguntamos o que eles mais precisam, sempre ouvimos: por favor, ore por nós. Esse é o pedido que arde no coração deles. Eles são fortalecidos quando sabem que não nos esquecemos deles e que estamos orando para que permaneçam firmes na fé. Então, por favor, façam uso dessas informações enquanto ora. Alguns fatos foi relatado e eu copiei para os irmãos, onde diz: o país número 1 em perseguição a cristãos é o país da Coreia do Norte. Na Arábia Saudita, há uma pessoa que pratica o cristianismo, pode ser apedrejado e decapitado. Mais de 90% dos cristãos chineses se reúnem para louvar a Deus em segredo, em igrejas domésticas e legais, para evitar os regulamentos e restrições governamentais. Há apenas uma igreja cristã na faixa de Gaza, e o número de membros diminuiu para menos de 100 pessoas. Na Argélia, é 1/4 do tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos, e apenas 3% da população é cristã. No Irã, são faladas 69 línguas, e a Bíblia foi traduzida completamente para apenas 3 delas. O Irã ocupa o 2º lugar em perseguição contra os cristãos. Acredita-se que existam pelo menos de 500 cristãos vivendo nas ilhas Maldivas. No Sudão, pregar publicamente o evangélico é passível de espancamento e prisão. Os cristãos são menos de 1,7% da população do Paquistão, e mais de 70% deles vive abaixo da linha da pobreza. Estima-se que existam 1.100 cristãos missionários vivendo na Turquia. Amém, amados? São muitas informações, irmãos. Sei que foram algumas coisas que eu pude colher para trazer para nós, porque é bom não só ouvir, é bom a gente também ver. E a igreja perseguida hoje, ela está sendo mostrada. A internet, ela tem o seu lado mau, o seu lado ruim, mas existe um lado bom. Se nós procurarmos pelos os cristãos perseguidos, encontraremos. E com certeza, irmãos, há motivos para orar. Há motivos para orar. Nós estamos aqui nas segundas-feiras reunidos, orando, e tem fugido o tempo. O tempo tem sido curto para orar, irmãos, porque são muitos pedidos de oração. Muitos irmãos têm levado um papelzinho para casa para orar, interceder, muitas vezes por pastores, muitas vezes por missionários que estão sofrendo perseguições. Recebemos cartas de irmãs viúvas, pois seus maridos, pastores de igreja, foram mortos porque estavam pregando a palavra de Deus. Igrejas incendiadas para que a palavra de Deus não seja propagada. É obrigação nossa, irmão. É dever nosso,
como igreja livre, nós brasileiros, temos na mão o livre-arbítrio, temos na mão o poder da palavra de Deus, temos que usá-la. Este povo tem o poder na mão de Deus, na mão deles, na mão de Deus, o poder, mas eles são obrigados a reter o poder que Deus tem colocado na mão deles. Nós somos livres, eles são livres também, livres salvos. Nós somos livres e também salvos, mas precisamos abrir nossos olhos para o que está acontecendo. Muitos dos vídeos que fomos passados ali, os pequenos vídeos, é para chamar a nossa atenção, irmãos, é para nos despertar o que temos feito. Certeza eu tenho que Jesus não está satisfeito com o que a igreja do Brasil tem feito. Tem se acomodado a igreja do Brasil pelo fato de não haver perseguição nenhuma. Nós temos um vídeo para apresentar hoje à tarde. A partir das 2h estaremos aqui. A igreja toda está convidada para participar. O nome do livro, o nome do filme é O Livro Perigoso. É essa palavra de Deus que você tem na mão aí. Para muitos irmãos, é um livro que custa a vida dele, que custa a vida da sua família. Mas eles não negam Jesus. E muitas das vezes, irmão, a igreja brasileira, cristã, tem negado Jesus por tão pequena coisa. Muito pouco. Tem deixado a presença de Jesus. Amém? Então eu estou encerrando minha momento de fala. Eu convido a pastora Mércia para fazer as palavras finais, encerrar por este momento, e à tarde nós estaremos juntos aqui, amém, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Pois é, eu acho que nós estamos sendo privilegiados nessa manhã por estar fazendo parte dessa programação que é mundial, que é o Dia da Igreja Perseguida, o DIP, e nós estamos fazendo parte dela, participando através das nossas programações, na nossa igreja, e também orarmos. O que mais a igreja perseguida precisa, indiscutivelmente, é de oração. Então, os crentes precisam serem fortalecidos no momento de perseguição. Somente através da oração é que eles vão receber a graça, o suporte, as condições para eles permanecerem firmes, que não é fácil. As pessoas abandonam o evangelho por tão poucas coisas aqui. E serem perseguidos, maltratados, presos, vendo suas famílias sofrerem penalidades injustas, terríveis, e ainda permanecerem fiéis a esse Deus, somente através do poder de Deus, somente através de oração. Então não adiantava nada a gente hoje fazer toda essa programação aqui e não orarmos. Então a gente precisa orar, e é o que a gente vai fazer agora. Amém? Vamos encerrar essa manhã intercedendo. Fiquemos todos de pé nessa hora e nós vamos orar. Eu vejo que em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro foi preso, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Ele foi preso, estava sendo maltratado, mas a igreja estava reunida, a igreja estava congregada, intercedendo, orando. Aqui em Atos capítulo 12 a gente vê isso. Pedro estava no cárcere, mas havia oração incessante a Deus
por parte da igreja a favor dele. Eu acho que essa palavra deveria ser a palavra-chave desse dia do DIP. Havia oração incessante da igreja a favor dele. Essa seria a palavra ideal para este dia. Essa é a palavra ideal. Oração incessante por parte da igreja a favor de quem? Daquele que está sendo perseguido, daquele que está preso. E enquanto a igreja estava orando, aí diz, eis porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então, oração tem poder. Diga, oração tem poder. Diga, tem poder a oração. Quem crê na oração? Oração, irmãos, faz o que ninguém faz. Oração faz o que homem nenhum, dinheiro nenhum, poder nenhum, soberania nenhuma faz. Oração faz. Aquilo que você acha que está trancafiado, fechado, impedido, interrompido, impossível, oração resolve. Oração resolve. Então a única coisa que os nossos irmãos cristãos perseguidos no mundo inteiro, ao redor do mundo, precisam é de oração. Eles não precisam, vamos dizer, de dinheiro. Pode ser que tenha suas necessidades, mas essa não é a maior necessidade. A maior necessidade deles é de oração. Para que eles recebam força do Espírito Santo, graça, intrepidez, ousadia, como aconteceu com os apóstolos na era cristã, na primeira igreja, na igreja primitiva. Quanto mais eram perseguidos, mais ousados, mais intrépidos eles ficavam. Mais corajosos, mais animados, mais fortes eles eram. Quanto mais perseguição, mais forte eles ficavam. Porque havia oração incessante a favor dele. Vamos repetir essa expressão? Havia oração incessante a favor dele. Eu gostaria, vamos agora, estamos terminando, mas eu gostaria de que a igreja se dividisse aí em grupos de 5. Vários grupos de 5, vários grupos. Irmão Dedé, por favor, me dê aqui alguns nomes de igrejas perseguidas, de países onde o evangelho é perseguido. Me dê aqui o nome de alguns países, se não orarmos por todos, mas pelo